E aí eu vou passar para a terceira pergunta, que é o porquê a perspectiva antirracista da educação é importante. Muitas vezes as pessoas pensam, porque as pessoas negras precisam ter os seus direitos. Porque as pessoas negras precisam. Porque as pessoas negras foram escravizadas. Fica o discurso todo centrado na pessoa negra, né? Ou na pessoa indígena. Mas é muito importante a gente perceber que há um apagamento muito grande da população indígena no Brasil. Então, a maior parte do tempo, esse discurso fica mesmo só centrado ali na pessoa negra. Quando, na verdade, uma perspectiva antirracista da educação vai ampliar o mundo de todas as pessoas. Vai abrir portas para brancos, amarelos, verdes, azuis, para todas as pessoas. Porque a perspectiva racista da educação, ela não diz respeito só a questões de cor, de organização social. Ela diz respeito a um conjunto de conhecimentos muito importantes para a nossa vivência no planeta que foi apagada. Então, para que a gente consiga acessar esses conhecimentos novamente, a gente precisa trazer de volta outros conhecimentos. E a educação antirracista, ela precisa acontecer trazendo esses outros conhecimentos. Porque uma das bases fundamentais do racismo é o fato de os povos negros indígenas do Brasil, povos originários, falando em racismo no Brasil, a gente está falando, né, de um preconceito em relação à capacidade de gerar conhecimento, de capacidade intelectiva. Então, esses povos eram considerados selvagens, sem conhecimento, sem bases para estruturar uma vida, sem bases para estruturar uma sociedade. E por isso havia toda uma justificativa de precisamos subjugá-los, precisamos colonizá-los para ensiná-los como viver como nós. Porque o nosso jeito de viver é o certo. Sendo assim, a perspectiva antirracista da educação, ela precisa ir também nesse sentido, de reconhecimento dos conhecimentos que foram apagados, que foram invisibilizados, que foram invalidados. Então, não dá para a gente falar de educação antirracista dessa perspectiva reducionista. Porque a virada é muito espontânea, né? Não dá para a gente falar. Então, não dá para a gente falar de educação antirracista dessa perspectiva reducionista. A gente precisa entender que a gente não conhece uma série de coisas. A gente precisa assumir a nossa ignorância quando a gente fala de educação antirracista. A gente precisa olhar e falar, nossa, faz falta esse saber aqui. Vocês vão perceber ao longo desse ano, e já devem ter percebido, porque as outras atividades do Umbango, a maior parte delas também foram feitas dessa forma. Eu sempre procuro intitular as atividades do Umbango a partir de línguas africanas, que é a temática com a qual eu trabalho, né? Que eu pesquiso há muito mais tempo, que eu compreendo muito mais tempo. E fico aí fazendo os meus cursos de línguas africanas para entender mais, para conhecer mais, né? Mas qual que é o foco de a gente dar um nome africano para aquela atividade? Em uma língua africana. Qual é o foco de a gente dar um nome em língua africana para uma determinada atividade? Porque as línguas africanas, boa parte delas são polissêmicas. Ou seja, elas têm um espectro muito maior de significados do que as línguas ocidentais, que têm a sua raiz latina e grega e tudo mais. Sendo assim, as palavras em línguas africanas, elas possuem uma força e elas possuem conhecimentos que a gente apaga quando apaga a palavra. Que é necessário a gente acessar aquela palavra para a gente conseguir acessar toda a potência do conhecimento que está dentro daquela palavra. Então, a ideia de trazer esses nomes é uma ideia de fazer com que a gente acesse também um pouquinho, ainda que seja por uma palavra, né? A gente acesse um pouquinho dessa potência, dessa complexidade de pensamento, de filosofias presentes nessas línguas. Porque as línguas, elas guardam as filosofias dos povos, elas guardam os conhecimentos. As línguas são guardiãs dos conhecimentos dos povos. Tanto que uma das ferramentas mais importantes para o processo, né, de instauração da educação nas terras invadidas era o processo de estabelecer as escolas e proibir a língua nativa. Se as pessoas falassem nas línguas nativas, elas eram castigadas.
A ideia era fazê-las esquecer da sua língua, para esquecerem quem elas eram, para esquecerem as suas filosofias, as suas cosmologias. O primeiro-ministro que fez o discurso na inauguração da primeira escola indígena dos Estados Unidos, ele falou uma seguinte frase, que é: deixe tudo que é indígena dentro de você morrer. A ideia da educação dentro dos espaços coloniais era exatamente essa: matar o saber local, matar a forma local de viver, matar a cultura, matar a filosofia. Sendo assim, é por essa questão que a gente precisa, mais do que tudo, estabelecer um processo de educação antirracista, para que a gente acesse esses outros conhecimentos, para que a gente vá além e para que a gente consiga reconhecer nessa outra pessoa perante nós, que tem só um fenótipo diferente, porque geneticamente somos quase a mesma coisa, né? São diferenças mínimas genéticas que existem entre pessoas de etnias diferentes, mas todo o racismo científico gerado anteriormente a esse processo de compreensão de que a nossa genética ela é praticamente igual, ele gerou a ideia de que nós somos seres sem conhecimento, incapazes de gerar conhecimento, incapazes de conhecer. E por isso é que a gente precisa pensar a educação antirracista para muito além da questão da fisicalidade, do corpo, né? Existe todo um espectro que a gente precisa acessar quando a gente fala de educação antirracista.